Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Vamos hoje para mais um devocional, tá bom? Mas eu gostaria de aproveitar aqui, já de início, agradecer a todas as pessoas que ouviram, as pessoas que mandaram seus feedbacks. Tive feedback positivo e tive feedback negativo. Os negativos foram bem sinceros, vamos dizer assim, porque não foram baseados no que eu perguntei, foram baseados no conteúdo do episódio em si, né? Do tipo de livro, de conteúdo que eu estava utilizando. Então, eu acho que eu não vou mais utilizá-lo. Até perguntei posteriormente a opinião de algumas outras pessoas, né? Pastores, amigos, gabaritados e tudo mais, pessoas que eu confio. E em conclusão, né, em concordância, na verdade, chegamos à conclusão de que não é muito bacana ficar falando de coisas que a gente não gosta muito, no sentido de o livro, no caso, né? Eu não gosto muito desse autor e dessa linha de pensamento, então vou partir para algo voltado mais para meu viés teológico, vamos dizer assim, mas também baseado num livro. Então pode ser que eu mude o nome do quadro lá de devocional do dia e tal para leitura do dia, porque eu posso pegar livros, posso pegar qualquer outra coisa que possa edificar e fazer jus aqui ao tipo de conteúdo que a gente traz no podcast, tá bom? E eu tô lendo um livro também que se chama Fruto do Espírito, né? Você nasceu para frutificar e refletir o caráter de Jesus nesse mundo. É da pastora Denise Fragali. Essa pastora eu conheço a sua linha teológica, conheço o seu raciocínio, o seu pensamento, a sua visão de mundo. Ela é pastora sênior lá da igreja que eu frequento também. E o trecho que eu estou tem como título Relacionar-se bem para viver bem. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que na leitura do dia eu vou colocar o título da parte que eu estou lendo, né? No caso do dia de ontem era ouça atentamente, então vou botar leitura do dia, ouça atentamente. Hoje eu vou botar leitura do dia, relacionar-se bem para viver bem. E olha só como é que faz todo o sentido com a questão do último devocional, né? Que ainda é um devocional, mas com as pessoas que falaram comigo, tanto positivamente quanto negativamente, eu acho que vai fazer muito mais sentido. Diz assim: a seguir, leia 2 citações de autores do mundo cristão a respeito da importância dos relacionamentos. Vamos lá, primeira aspas. Nossa habilidade de construir e manter relacionamentos saudáveis é o fator mais importante para se sair bem em qualquer área da vida. É um trecho do John Maxwell, acho que um excelente autor e as pessoas do mundo cristão conhecem bem. A segunda aspa é de Stanley Allen, que fala: a pessoa mais útil do mundo hoje em dia é o homem ou a mulher que sabe como lidar com os outros. Relações humanas é a ciência mais importante da vida. Mas há outras 2 citações que estão na Bíblia, bem mais antigas do que essas anteriores, que é Deus nos ensinando sobre nossos relacionamentos. Veja só, lá em Salmos 133, do versículo 1 e o versículo 3, diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Lá em Eclesiastes de Salomão, no capítulo 4, do versículo 7 ao 12, diz assim: então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riqueza. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá?
Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Não são ensinamentos maravilhosos? A cruz, com suas 2 hastes vertical e horizontal, já aponta para os 2 maiores e os mais importantes relacionamentos de nossa comunhão com Deus e com o próximo. Mas o que permanece até o fim e qual é o maior? Essa resposta está em 1 Coríntios 13, no versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior deles é o amor. Muito bom, né? Ai, que outro ar. Amém. Gosto muito. E eu acho que eu vou enfatizar essa parte aqui sobre, né, essa partezinha do livro fala sobre relacionamento como um todo, né? Tanto nós para com Deus, tanto nós para com nós mesmos. E eu gostei muito dessa parte aí quando fala de fazer alusão do relacionamento com o símbolo da cruz, né? Então a gente tem as 2 hastes, a vertical, que é a que vai de cima a baixo, né? O nosso relacionamento com Deus diretamente, e a horizontal, que é simbolizando aí o nosso relacionamento com as pessoas, sobre tratar bem, sobre ser companheiro, sobre aquecer, sobre dar suporte, né? Como o que basicamente fala. E aqui, inclusive, depois ele fala o que você precisa saber sobre o amor e praticá-lo, né? Eu acho que eu vou deixar esse pro próximo, porque são 5, 6... grandinho, 6. São 6 passos, vamos dizer assim, nesses tópicos. E é grandinho. 1, 2, 3, 4, 5 páginas. É grandinho para um podcast, de repente, nem tanto, né? Mas a conclusão do aprender a se relacionar-se bem para viver bem está baseado no amor, né? Eu acho que isso ficou claro aqui quando chega aqui no finalzinho, onde a Denise fala, mas o que permanece até o fim e qual é o maior, né? Qual tipo de relacionamento é o mais importante, qual tipo de relacionamento é o maior, né? Se é um ou outro, né? E aí a resposta ela dá aqui em 1 Coríntios 13, que é sobre o amor. O maior deles é o amor. Seja a forma como você vai lidar você para com Deus, né? No sentido de tem muitas pessoas que ainda se cobram muito, se torturam muito de cobranças e colocam de repente certo peso em determinadas situações por achar que precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus, sabe? Em sentido de obrigação, sabe? Então veja essas situações com um olhar de amor. Entenda a sua vida como um resultado de um ato de amor, né? A entrega de Jesus foi o maior entrega de amor que nós podemos ter, né? Para quem crê, para quem tem fé em Jesus, em Deus e no Espírito Santo, esse pensamento é muito claro. E o mesmo vale para as pessoas. Para quem está Vou deixar o livro aqui. Um deles vai ser esse, com certeza. Mas a outra vertente é para com as pessoas, sabe? Você olhar ao próximo com amor, com carinho, sem julgamento, sabe? E a pastora Denise Fragari, ela escreveu esse livro, se não me engano, acho que ano passado. Não lembro, acho que foi ano passado. Eu lembro que eu tirei fotos do lançamento e tal, que foi num dia de culto. E eu sou evangélico tem, sei lá, 13 anos. 13 anos mais ou menos. 13, 14 anos. Desses 13, 14 anos, há 3 que eu realmente estou ressignificando a minha leitura, o meu olhar para o próximo, o meu olhar para Jesus, que foi quando eu conheci essa nova igreja. E, cara, uma das coisas que mais impactou desde o início, né, o que me fez olhar para essa instituição com um certo carinho, foi justamente esse olhar de amor. E isso cabe muito em relação ao capítulo anterior, né, que foi sobre o livro que eu falei, que tem algumas coisas que eu não concordo e tudo mais.
E aí, dentro dos feedbacks que eu recebi, os positivos, os negativos, na verdade, eu acho que foi uma característica unânime dos negativos, que foi sobre tentar provar que aquilo que eles entenderam, que eles leram na Bíblia por anos e anos e anos, é uma coisa tipo ferro e fogo, sabe? E essa igreja que eu frequento, ela me permite pensar, me permite indagar, porque a resposta vai vir. Jesus é a verdade é uma só. Então, não tem como ter outro tipo de resposta. Mas o que me deixou curioso é que eu recebi uma pergunta sobre o que eu acho em relação ao pecado, né? Acho que de todas as perguntas que eu recebi, essa foi uma pergunta que me deixou muito encucado. Eu fiquei com ela na cabeça por muito, muito tempo. Se não me engano, acho que eu nem terminei de responder a pessoa. Porque a minha resposta foi a mesma que a de Jesus. Não tem como ser outra, né? Quem conhece bem a palavra, quem tá aí tete a tete, como algumas pessoas dizem, com Jesus, sabe que Deus é amor, né? Que é a base dessa leitura de hoje. E aí tem diversos episódios, como por exemplo as bem-aventuranças, né? Para quem leu, ou para quem não quis ler, mas quis ver, assistir alguma série, algum filme, enfim. Quando chega nessa parte da bem-aventurança, você entende claramente a visão de Jesus em relação ao mundo, em relação à vida, às pessoas, às situações, aos casos. Então, eu acho que eu só respondi isso, né, que era a mesma de Jesus, se tinha como ser diferente, né, porque eu acho que é impossível ser diferente, mas eu acho que eu não continuei o assunto porque eu entendo, né, eu vim de uma igreja que era mais tradicional, apesar de se chamar contemporânea, mas eu entendi lá, porque a vertente de lá era mais voltada para a Assembleia de Deus, que, se eu não me engano, é uma das mais antigas do Brasil e tudo mais, do mundo, talvez, não sei. Eu entendi que a cultura conta para essas pessoas. Elas podem diferenciar, dizer que cultura é o que vem do mundo e o que elas vivem não, que a tradição delas não é uma cultura, mas é uma cultura. E tem certos pensamentos que você não vai conseguir mudar, né? Assim, são aquelas transformações que vêm do alto, sabe? Se não houver uma revelação da parte do Espírito Santo, se não tiver alguma coisa que a toque verdadeiramente e a faça entender no seu ritmo, no seu tempo, sem ser agressivo, sem ser goela abaixo, sabe? Isso é um processo de cada ser humano. Então, eu aprendi que assim, né, como a gente leu nesse devocional de hoje, né, que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa, absolutamente qualquer outra coisa, tanto que o amor de Deus por nós é incondicional. Por isso, por ser extremamente importante, o mais importante, é que eu não vou ficar tentando provar, sabe? Eu acho que, por mais que os pontos de vista sejam maravilhosos, por mais que os diversos pontos de vista sejam incríveis, né, das divergências, das diferenças, eu acho que no todo o centro, a essência é o mesmo, que é Jesus. Precisa ser Jesus, pelo menos, né? Que é o cara que chegou na Terra como ser humano e como Deus. Ele era 100% humano e era 100% Deus. E ele viveu como nós, ele aprendeu como nós vivemos, ele passou por tudo isso, ele sentiu fome, ele sentiu sede, calor, ele se irritou, ele ficou calmo, mas assim, na sua essência, ele era 100% homem, 100% Deus, e em todas as atitudes dele, até nas mais extremas, tinha um viés de amor, sabe? Tem que ter, é a essência dele, né? Ele é feito disso. E disso e por isso, para isso. Enfim, aí já tô filosofando demais, vou acabar me perdendo. Mas você consegue entender que, de acordo com as culturas de cada pessoa, de cada povo, de cada nação, de cada sociedade, fica inviável, às vezes até agressivo, você querer mostrar ou ensinar alguma coisa de uma maneira mais agressiva. É complicado demais, porque você está indo contra uma verdade que a pessoa sempre acreditou. E eu falo isso por mim mesmo. Nos meus tempos na outra igreja,
Eu, por exemplo, era super a favor de jejum e de subir monte. Até a página 2, né? Porque tem essa questão de saúde, e aí eu começava a me questionar, tipo, poxa, eu tô morrendo de fome, será que Deus quer que eu morra de fome, sabe? Fazer jejuns de 40 dias, essas subidas ao monte todos os dias, tendo trabalho, faculdade, sabe? Você largar outras coisas que Deus te abençoou, que Deus te deu a oportunidade, ou a oportunidade, né? O momento para poder estar realizando aquela determinada coisa como faculdade, por exemplo, você abrir mão disso, né, se prejudicar nesse sentido ou no trabalho para poder cumprir um rito, entendeu? Mas eu acreditava muito, eu fazia muito, eu participava muito, era uma coisa muito, muito importante para mim. Mas como a palavra mesmo diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né, que a verdade acaba te libertando, quanto mais eu lia, sem um viés de um terceiro, sem um viés de alguém influenciando, mas de pessoas inspiradas, pessoas que a gente vê que, sabe, tá falando com coerência. E assim, gente, eu sou fã, a única coisa que eu sou fã mesmo é do Evanescence. Eu acho que é a única coisa na face da Terra que eu sou fã mesmo de... Eu pago o valor que for pra assistir o show, eu vou aonde for, se for necessário para poder assistir. Não vai ter show no Rio, vai ter show só em Curitiba. Eu vou para Curitiba. Aqui em casa as pessoas já estão cientes disso, né? Então, isso é um fato. Isso para mim é ser fã, né? Eu idolatro e vai dar polêmica. A Emily e o Evanescence, as músicas, as letras, eu gosto muito. Mas pessoas, assim, que tem esse poder de influenciar outras, eu tomo muito cuidado, no sentido de situações mais... Como é que eu posso dizer? Não é complicadas, nem verdadeiras a palavra que eu quero usar, mas talvez mais complexo. Porque, por exemplo, a música, eu posso gostar muito da música, eu posso me envolver muito com a música, mas não é a música que vai transformar a minha vida, não é a música que vai transformar o meu ser. Mas a palavra de Deus vai transformar o meu ser, como tem transformado. Então, acho que pelo conteúdo, vamos dizer que seja pelo conteúdo, tipo de conteúdo. Esses influencers que trabalham com conteúdos vivos, como a palavra de Deus, eu sou muito criterioso para poder escolher quem eu vou ouvir. Inclusive, teve pessoas que eu escutei, como por exemplo o Thiago Brunet. Eu fui muito fã entre aspas, não fã como eu sou da Emily, mas eu admirei muito, por muito tempo, o Thiago Brunet, e eu acredito que ele tenha sido usado, né, o viés dele tenha sido usado para me fazer começar a desenvolver um pensamento crítico sobre as coisas. Hoje eu acredito que o conteúdo do pastor Thiago Brunet não me cabe mais. Admiro as pessoas que gostam, admiram a forma como ele age em relação à fé e empreendimento e entre outros assuntos que ele aborda, mas palavras de fé, palavras de vida, palavra transformadora para minha vida de uma maneira geral, não especificamente nichada, cara, eu sou muito criterioso. Então eu escuto, depois de eu escutar eu vou na Bíblia e falo, faz sentido, vou prestar mais atenção. E eu não sou essa pessoa também que acredita de cara. A pessoa falou, é verdade, porque a gente sabe que existem muitas citações hoje na Bíblia, em pregações que nem estão na Bíblia, né? Como tem a da diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Esse versículo não está na Bíblia, pelo menos não da maneira correta, né? A tradução não foi feita de maneira correta. Ou aquela da folha, né? Que não cai uma folha da árvore sem que Deus mande, um negócio assim, sabe? São jargões conhecidíssimos, mas que não estão. Então, enfim, eu acho que eu passei até um pouquinho da linha aqui, já estamos chegando a 20 minutos e não era para me estender nesse sentido, mas eu acho que os primeiros, até a gente se entender aqui nessas leituras do dia, né? Ou de repente da semana, para não ficar só leitura, né? Vamos ver de 2 dias, talvez, segunda, quarta e sexta, talvez, não sei. Mas para não ficar muito igual, vou me achando nesse sentido, tá bom? Para você que gostou do podcast, muito obrigado. Para você que não gostou, muito obrigado também. Sinto muito se te ofendi mais uma vez.
Mas o intuito aqui não é esse, né? Para quem me acompanha há um tempinho sabe que esse podcast a gente fala sobre amor, sobre filosofia, sobre religião de uma maneira mais aberta. A gente quer, na verdade eu quero, que esse projeto seja um projeto livre, onde você tenha a liberdade de questionar, de entender, querer entender, pelo menos, né? Ou não, se for o caso, mas de maneira nenhuma ser ofensivo, ser agressivo. Se eu estou sendo, pode mandar mensagem lá no Instagram do @delirando_, né? Tem a minha carocha lá pra quem me conhece. Mas assim que você entra no perfil, você já vai ter algumas coisas de podcast, vai entender que é lá e pode mandar na DM, que eu sempre olho, sempre respondo com todo carinho, com todo amor possível, tá bom? É sempre importante conversar com quem está disposto a conversar e principalmente com quem está disposto a ouvir, né? Porque se a pessoa não está disposta a ouvir, não adianta conversar, não é mesmo? Tá bom, gente? Um beijão, tenha um excelente dia. Tchau, tchau.